A seguir, Hora da Notícia. Como se comportou o mercado de trabalho no primeiro semestre do ano em Passo Fundo? As convenções partidárias e o combate à fake news estão entre os assuntos do quadro Fatos Políticos desta quinta. 3 casos de gripe H1N1, sendo 2 óbitos, foram registrados em Passo Fundo. E sobre esse assunto, a gente fala hoje com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Marisa Zanata. E ainda um museu que ganha vida. Em Marau, o espetáculo de um grupo que veio da Itália para contar a história da imigração italiana. Hoje é quinta-feira, 26 de julho, é Hora da Notícia. O Brasil gerou quase 400 mil empregos no primeiro semestre deste ano, de acordo com dados divulgados pelo CAGED nesta semana. Em Passo Fundo, o nível de emprego gerado foi positivo. Olha só. Hora de esperar a entrevista para uma vaga de emprego. Estou hoje aqui no Cine à procura a disputa de uma vaga da auxiliar de pesquisa. Como eu sou estudante de engenharia agronômica, tem uma seleção de vagas aqui para o pessoal. Saí recentemente para entrar na área já da agronomia. Aqui no Cine de Passo Fundo, a procura por vagas é grande. Até esse mês foram mais de 10 mil encaminhamentos. É que apesar de junho ter mais demissões do que contratações, o primeiro semestre de 2018 foi positivo. O município teve 13.025 admissões e 12.969 desligamentos, fechando os primeiros 6 meses com o saldo positivo de 56 admissões. E a expectativa para os próximos meses é boa. Nós temos a certeza que o fechamento do ano na cidade de Passo Fundo e os próximos meses que vêm pela frente darão um saldo positivo na balança, até pelo grande número de empresas que estão vindo à cidade e grandes empreendimentos que inaugurarão em breve, em 60, 90 dias. E são vários os fatores que levam à demissão. Toda essa questão da estabilidade econômica que existe ainda no país, a questão política que deixa vulnerável a questão de investimento. Nós tivemos na cidade de Passo Fundo o MEI, os microempreendedores individual, que mudaram os bairros da cidade. Hoje os bairros são totalmente comercial. A área dos serviços e do comércio são as que mais contratam. No último mês, só no comércio foram 726 pessoas contratadas e 696 desligadas. Dado que tende a ser diferente nesse mês. As contratações estão acontecendo, então provavelmente já nesse mês, o fechamento desse mês de julho, nós teremos já uma posição já melhor da questão do emprego no próximo mês. Por isso que nós acreditamos nessa questão do comércio agora, com o lançamento de 2 mega empreendimentos na cidade de Passo Fundo, que venha se recuperar essa fatia e nós feche lá o ano 2018 totalmente positivo, que é bom para a cidade, que é bom para o crescimento, que é bom para a renda, que é bom para as famílias que voltam a ter dignidade, emprego e renda. Passo Fundo registrou 2 mortes por gripe H1N1 nos últimos dias e outro caso foi confirmado. É de uma criança de 6 anos que está hospitalizada. E sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje, no Hora da Notícia, a coordenadora da Vigilância em Saúde do município, Marisa Zanata. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Quais são os índices, os números da vacinação contra a gripe aqui em Passo Fundo, Marisa, neste ano? Olha, os índices, a meta, nós estamos praticamente atingindo, né? Então, nós estamos fechando agora com 89%. Da meta, que seria de 90%. Claro que existem alguns grupos que não atingimos, que são as crianças, as gestantes e as puérperas, né? Então esse ficou um pouco abaixo. Mas comparado ao ano passado, né, que o ano passado foi de 86%, a média geral. E esse ano, então, ficou em 89% e mais de 74 mil pessoas vacinadas. Então, a gente tem uma vacinação, um índice um pouco melhor do que o ano passado, com relação aos grupos prioritários. O que mais chama a atenção seria o grupo das crianças? Isso, exatamente. O grupo das crianças é o que chama um pouco mais atenção, sim, porque é o grupo que menos procurou.
Na visão da Secretaria de Saúde, quais seriam os principais motivos? Por que as crianças, então, a vacinação ficou abaixo? Olha, existem muitos movimentos hoje contra, né? Alguns pais, inclusive, contra a vacinação, algumas indicações de médicos, inclusive, né? Não recomendando, né? Mas nós sempre buscamos, assim, organizar e orientar a população da importância da vacinação, porque ela é a medida mais eficaz para prevenir a doença, sendo que aqui em Passo Fundo, esse ano, nós temos alguns casos, né, notificados e que vieram a confirmação já. Então, nós temos num total de 139 notificações que nós recebemos, que enviamos as amostras para o laboratório, 91 são de moradores de Passo Fundo. E destes, então, 3 casos positivos para H1N1, sendo, então, essas 2 mortes, como você falou, que são idosos, né? Então, um de 69 anos, que faleceu no início do mês, uma senhora que faleceu agora no dia 21 de julho, de 77 anos, os 2, então, idosos com comorbidades e não haviam realizado a vacina. E também essa criança que confirmou ontem, ela está hospitalizada há 2 meses já, ela tinha sido hospitalizada para fazer uma cirurgia de tumor cerebral e ela contraiu, então, né, a doença no próprio hospital. Agora, esses 2 idosos, né, que morreram por causa da H1N1, eles não estavam vacinados, mas o grupo dos idosos aqui em Passo Fundo, ele atingiu a meta. Como é que a gente explica, então, essas mortes? Na verdade, porque provavelmente em função deles não terem realizado a vacina, né? Porque, sim, que bom que os idosos procuraram bastante, foi um grupo que atingiu mais de 100%, né? Praticamente todos os idosos, quase todos os idosos se vacinaram, mas esses em especial não havia sido realizada. Então, a importância da vacinação, porque ela não protege apenas contra a H1N1, tem a H3N2, que nós temos, então, casos confirmados aqui de Passo Fundo, 23 casos, e sendo que desses 23, então, 6 ainda permanecem hospitalizados, e um de influenza B, que também já teve alta, né? Mas são vários os tipos, né? E a importância, sim, da vacinação. Agora, Marisa, com o fim da campanha, então, para os grupos prioritários, as doses que sobraram, o município disponibilizou para todas as pessoas que tivessem interesse. Ainda tem doses disponíveis na rede pública aqui de Passo Fundo? Na verdade, até ontem terminou, né? Nós tínhamos um quantitativo pequeno, tinha apenas 2 unidades que ainda tinha vacinas e ontem acabaram. Então, nós não temos mais hoje na cidade, apenas a segunda dose das crianças, né, que elas precisam fazer as 2. Porém, nós temos uma outra coordenadoria que sobrou e ofereceu para a nossa coordenadoria aqui de Passo Fundo. E aí nós solicitamos, né? Então, claro que seria para os 62 municípios, mas nós manifestamos o nosso interesse em receber algumas doses. Então, provavelmente hoje vai chegar. E aí nós vamos distribuir no máximo até o final da tarde nos 5 CAIs. Não vamos colocar em todas as unidades que tem a sala de vacinação, porque é um quantitativo pequeno que vem, em torno de 5.000 doses. Mas vai ter, provavelmente, a partir de amanhã, nos 5 CAIs. Que ótima notícia. Então, quem ainda não fez a vacina vai ter mais uma chance, é só procurar um CAIs a partir de amanhã. Exato. Marisa, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho. Obrigada, para ti também. Obrigada. E a chuva deve dar uma trégua, pelo menos até o domingo, e a temperatura também sobe um pouquinho. Veja mais na previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta é de céu encoberto em Passo Fundo e região. A temperatura varia entre 13 e 19 graus. O sábado também deve ser de muitas nuvens e a temperatura varia entre 15 e 25 graus. Convenções partidárias e fake news são assuntos de hoje no quadro Fatos Políticos. Zumara.
Segue até a próxima semana o prazo para convenções partidárias que definem os nomes da disputa eleitoral deste ano. Até o momento, 5 partidos confirmaram seus candidatos à presidência da República. São eles: Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Paulo Rabelo de Castro, do PSC e Vera Lúcia, do PSTU. Na disputa ao Piratini, no Rio Grande do Sul, são 2 candidatos confirmados até agora: Matheus Bandeira, do Partido Novo, e Roberto Robaina, do PSOL. O PDT realiza sua convenção nesta quinta-feira e vai confirmar Jairo Jorge como candidato. Ao todo, o Rio Grande do Sul deve ter 10 candidatos ao Piratini. E até a próxima semana também se definem as coligações partidárias. A bola da vez no estado é o Partido da República, do deputado Giovanni Cherini. Com tempo de TV para negociar, o PR está entre 3 candidatos: Eduardo Leite, do PSDB, José Ivo Sartori, do MDB e Jairo Jorge, do PDT. A definição do PR só será anunciada na segunda-feira. E no combate à fake news, o Facebook entrou numa polêmica ao retirar do ar 196 páginas e 87 perfis que, segundo a rede social, ajudavam a espalhar notícias falsas na rede social. As contas eram usadas pelo Movimento Brasil Livre, o MBL, grupo que se popularizou por organizar atos pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A medida gerou reação imediata do MBL e um pedido de explicações do Ministério Público Federal, que deu 48 horas para que o Facebook justifique a decisão. E isto é só o começo. Tá certo, obrigada, Zumara. E a gente faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco vamos mostrar um espetáculo em Marau com um grupo que veio da Itália para contar a história da imigração italiana. Nós já voltamos. Foi divulgada ontem a programação completa das comemorações dos 161 anos de Passo Fundo. A abertura é no dia 1º de agosto, a partir das 2 horas da tarde, no Espaço Cultural Roseli Doleschi Preto. Entre as atividades da programação estão contação de histórias, lançamento de livros, shows, exposições e intervenções de arte urbana. Todas as informações estão no site da Prefeitura. E a sala de exposições do Teatro Municipal Múcio de Castro recebe a exposição Meu Tempo, Meu Canto, da passofundense Stephanie Teles. A exposição faz referência a um disco do grupo Quarteto Coração de Potro e apresenta uma leitura fotográfica do mais recente trabalho do grupo, que foi realizado no cenário histórico de Coxilha Rica, na Serra Catarinense. Veja então um pouco desse trabalho. O Museu de Artes Visuais Ruth Schneider e o Museu Histórico Regional estão fechados para visitação até o dia 30 de julho. O atendimento normal retorna no dia 31, já com uma exposição nova em homenagem aos 161 anos de Passo Fundo. Os museus ficam abertos das 8h30 às 5h30 nos dias de semana, a partir das terças, e da 1h30 às 5h30 nos sábados e domingos. E já pensou um museu ganhar vida? Isso aconteceu em Marau nessa semana. Um grupo de espetáculos da cidade de Bassano del Grappa, na Itália, veio se apresentar aqui no Brasil. Eles encerraram a 30ª Festa Italiana, lembrando dos costumes que marcaram a povoação europeia do início do século passado, aqui no Rio Grande do Sul.
A pista do CTG Felipe Portinho se transformou em uma praça de 1930. Pouco a pouco, o museu ganhou vida. Mais de 40 personagens encenaram a rotina de cidades da região do Vêneto, na Itália. Os adereços eram de verdade. Foram usados por italianos em um momento onde a pobreza era grande e a maioria das famílias procurava por um recomeço. O espetáculo conta uma jornada de trabalho de artesãos e vendedores do ano de 1930. A jornada começava cedo e normalmente acontecia ao longo de toda a cidade, mas tinha mais gente na praça, onde é comum que, no Vêneto, as praças tenham muitos comércios. O que vemos aqui, nesta noite, é a reconstrução de uma velha praça de mercado. No final, a construção está completa. O museu abre as portas a todos os espectadores e eles podem entrar e visitar. Aprirà le porte a tutti gli spettatori. Foi um espetáculo que nem eu que sou descendente de imigrantes italianos, né? Eu parece que estava vivendo isso, que muitas coisas do que eles fizeram aqui hoje, meu avô, meu pai contavam pra gente que era assim nessa época lá na Itália, né? Que meu avô veio de lá. Isso é uma experiência única, né? É o diferente do que nós temos no dia a dia. Não que as pessoas vão ao museu, e sim trazer o museu às pessoas. Tudo isso é levar a cultura às pessoas, ao povo. Isso é fantástico, acho que não tem preço, é maravilhoso. Que bom se todos os lugares, todas as comunidades tivessem a oportunidade de receber esse espetáculo. Foi um resgate, né, que veio ao encontro das nossas origens e a gente, assim, deu a impressão assim, que a gente fez parte do espetáculo em função da gente ser descendente de italiano. Foi emocionante. A ideia original vem de 1985. O espetáculo é uma verdadeira revolução cultural. Transforma a ideia de museu. Ao invés de ser um museu que espera, que recebe as pessoas, é um museu vivo que vai até as pessoas. Vivo que va in mezzo alla gente. Em 2014, o Talian foi reconhecido como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O percurso do dialeto está registrado em um livro que está sendo lançado junto com as apresentações do Museu Espetáculo. Esse livro está sendo publicado em Talian e italiano, então assim, para as pessoas como resgate cultural, sendo que o Talian é patrimônio imaterial do Brasil, a segunda língua é a língua cooficial do Brasil, então a gente está querendo fazer um trabalho de resgate da memória, da nossa memória cultural, linguística nesse caso também. O Museu Vivo é uma verdadeira viagem na história, uma oportunidade de lembrar da imigração e das famílias italianas que ajudaram a construir a identidade gaúcha. E a gente fica por aqui. Você pode rever essa edição hoje à noite em 2 horários, às 7h30 e também às 10h30. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.